A graça e a paz, nós estamos com a nossa segunda aula no curso para diáconos e diaconisas da nossa igreja, Comunidade Evangelho Autêntico. Mas como eu já disse na primeira aula, pode ser que esse curso também ele alcance outras igrejas. Eu vou deixar a apostila na descrição desse vídeo, caso você, pastor ou pastora, líder de uma igreja, queira passar para os seus diáconos ou os candidatos ao diaconato. É um curso simples e objetivo, esclarecendo, através da apostila e das aulas, as funções do diácono, aquilo que o diácono precisa entender para ser, de fato, um diácono bíblico, tá bom? Então, na primeira aula, nós falamos algumas características do diaconato, desde a sua origem, o seu propósito e os seus desenvolvimentos. Eu quero, aqui na página de número 14, falar sobre um compromisso ministerial. O ministério não é somente a ocupação de um cargo, mas sim o desenvolvimento de uma vida cristã. Hoje nós temos um problema dentro das igrejas evangélicas, que é o entendimento de algumas pessoas que são diáconos ou diaconisas. A partir do momento que você é vocacionado ao diaconato, você tem que ter o entendimento que você serve no reino de Deus. Porque se você não entender que você serve no reino de Deus, você vai acabar se frustrando, porque o seu pensamento vai dizer para você que você está servindo pessoas, sendo funcionário de pastores, sendo funcionário das pessoas. E na verdade não é esse o entendimento. O diaconato ele é sublime, é uma vocação para você trabalhar no reino de Deus. Essa vocação primária, ela é divina. O pastor, a igreja, na sua ordenação ao diaconato, ela só confirma aquilo que de fato você é. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitas pessoas usando essas frases aqui. Ah, mas eu faço sozinho, ninguém me ajuda, ninguém está comigo, eu tenho que limpar, eu tenho que olhar, eu tenho que fazer, porque as pessoas poderiam desenvolver mais e não desenvolve. Tá bom, mas não é essa a visão correta. Se você trabalha para o reino de Deus, você está fazendo para Deus. Deus está vendo, Deus está reconhecendo. O seu serviço é válido, a sua obra é aceitável ao Senhor. Então, todos vocês que forem ingressar nessa carreira diaconal, entendam uma coisa: a maioria das pessoas não vão te ajudar. A maioria das pessoas vão chegar lá no dia do culto, sentar e ir embora. Só que eles não são diáconos. Eles deveriam ser uma igreja diaconal, mas nem todos dentro de uma igreja é igreja. Então hoje, quando nós falamos de igreja, nós não falamos de todos que se reúnem no lugar, porque uma grande parte das pessoas que se reúnem naquele lugar não são convertidos de verdade, não são igreja de verdade, são pessoas que estão ali para assistir um culto. E tem muitas pessoas antigas de igreja que nunca se converteram. Então só vai entender essa função diaconal, só vai entender a sublimidade de servir no reino, o privilégio de servir no reino, aqueles que de fato são salvos, que se converteram verdadeiramente, que encontraram Jesus de verdade, que foram alcançados por Ele. É importante você entender isso aí, porque você nunca vai desanimar se você faz para Deus. Você nunca vai deixar de fazer se de fato você faz para Cristo. Se você serve no reino, independente das pessoas ou não. Quem vocaciona você é Cristo para trabalhar para o reino. Esse reino, ele atua dentro da igreja. As pessoas são alcançadas pelo seu serviço.
mas o trabalho que você faz não é para as pessoas, é para Deus. Então isso é muito importante nós entendermos, porque tira aquela ideia de que o diácono, ele é o que limpa a igreja, ele é o que serve as pessoas, ele é um funcionário da igreja, ele é... Não, não é somente isso. O diácono é uma posição dentro do corpo de Cristo, é uma função dentro do corpo de Cristo, que abrange vários serviços para o bom andamento da igreja, visando a glória de Jesus, não visando agradar as pessoas, visando agradar a Deus. Então, se você serve a Deus. Se você faz para Deus. Por isso, o compromisso primórdio, é com Cristo. Então você precisa ser um diácono cheio do Espírito Santo, um diácono ativo nas orações, uma diaconisa ativa nas orações, uma pessoa que estuda profundamente a palavra de Deus, porque você não vai estar somente na porta da igreja, ou limpando a igreja, ou organizando eventos da igreja. Você é uma referência, você abastece pessoas com o seu serviço, visando o reino de Deus, a glória de Deus. Nós somos chamados para vivermos para a glória de Deus. Se você encarar o diaconato assim, você terá sucesso. Por quê? Porque se alguém reclamar, ou se alguém não fazer, ou se no dia do evento ninguém for, você sabe que aquele que te chamou está lá. E você está lá por aquele que te chamou. Então isso é primordial para um diácono. Senão ele vai cair naquela ideia de que ninguém me ajuda, ninguém faz, e eu estou trabalhando para os homens. Agora, se você tiver entendimento da sublimidade do serviço, do privilégio de servir, de dentro dessa igreja de Cristo, redimida, comprada pelo sangue, você tem uma função a qual serve no reino de Deus, para a glória de Deus, para o bom andamento da obra de Deus, para o crescimento da igreja. Você jamais vai fazer de qualquer jeito ou parar por qualquer coisa. Então isso é muito importante. Porém, diáconos e diaconisas precisam ter qualificações. Você é uma pessoa que está sendo vista na igreja. Você é o contato primeiro. As pessoas têm contato com você antes do pastor. Às vezes você está lá na porta, na recepção, às vezes você está na organização, e as pessoas chegam, e você é o contato primeiro, você é o destaque primeiro. É a primeira pessoa que se manifesta a um visitante, a alguém, é o diácono, é a diaconisa. Em uma cidade pequena, por exemplo, nós estamos aqui em Floresta, Paraná, uma cidade dormitório de aproximadamente 15 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. Você pensou se alguém for na igreja e você deve por aquela pessoa? Comprou o bojão de gás, não pagou? Pediu para o pedreiro fazer um serviço na tua casa, não pagou? Ou uma pintura? Ou comprou na Cardeneta, que aqui ainda existe isso, lá no mercado, e não pagou o rapaz do mercado? O teu nome, ele vai ser muito notório, porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Quando Paulo fala sobre o diácono ser irrepreensível, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, ele está dizendo assim, o diácono não pode ser uma pessoa que todo mundo chega e repreende ele. Ou seja, a pessoa vai na igreja e fala, ô fulano, e aquela conta lá? Ou e aquele dia lá? Viu? E aquele dinheiro que você me deve? O diácono não pode ser uma pessoa a ser cobrada, a ser repreendida. Ele tem que ser irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? É ser uma pessoa que as outras pessoas não repreendem ela pelas suas negligências. Porque ela não é negligente. Ela é uma pessoa vista na cidade
com um testemunho correto, uma pessoa de caráter, uma pessoa que de fato manifesta o caráter de Cristo. Segundo, o casamento tem que ser correto. Não tem como o casamento ser de qualquer jeito e a pessoa viver de qualquer forma e encarar um diaconato. Então a sua família tem que ser ajustada. Hoje nós vivemos a realidade de mulheres estarem na igreja e os homens não, os maridos. Ou pode ser o contrário, marido estar na igreja e a mulher não. Na nossa igreja, a gente ordena diaconisas e diáconos, mesmo se isso acontecer. Às vezes a mulher é firme na igreja, está há anos na igreja, é capacitada para aquilo. O marido não está junto com a mulher. Ele não é crente, ele não é convertido. Nós permitimos a mulher fazer o serviço, ou o homem fazer o serviço, porque ele não está numa posição que ministra no sentido doutrinário da palavra. Ele está numa posição de serviço. Agora, isso só pode acontecer se o casamento for correto, se a família for exemplo. Quando nós lemos 1 Timóteo 3, nós estamos dentro de uma cultura onde as mulheres não estudavam. Elas não podiam estudar. Elas não eram aceitas nos ambientes do conhecimento, do saber, da gnose. Então os homens, eles eram o cabeça em todos os aspectos. Por quê? Porque as mulheres, elas estavam subjugadas a certas condutas da época, principalmente desde as escolas rabínicas, o farisaísmo, o templo, os lugares de ensino, a sinagoga, eram lugares de homens. Hoje nós vivemos culturas diferentes no mundo, onde a mulher estuda, onde a mulher ela atua, onde a mulher ela conhece às vezes mais que o homem, ela sabe ler, ela sabe escrever, ela leciona, elas estão nas universidades, elas são professoras, e naquela época não. Então hoje tem-se uma abertura maior para o ministério feminino. Agora a mulher não pode exercer papel de homem, que é o governo de uma igreja sem o marido. Ela pode até ser uma pastora com o pastor, um casal pastoral. Mas o que Paulo está dizendo ali é que a mulher não exerce autoridade de homem. Quando Paulo cita Febe, cita algumas mulheres na Bíblia, cita sem o marido. E elas são mulheres que servem, possivelmente a palavra diaconisa serviria muito bem para elas. Nós vemos no Novo Testamento mulheres exercendo algumas coisas sem o marido. Por exemplo, quando nós lemos Priscila e Áquila, percebe que o feminino vem antes do masculino, porque pode ser que ela desenvolvesse com maior intensidade as questões da igreja que estava em sua casa. Então, nós não temos problema com essa questão de diaconisa. Nós entendemos que a mulher pode servir muito bem fazendo essa parte dentro da igreja. Ela só não pode ser autoridade no lugar do homem, tá? Então, isso que fique muito claro, essa é a nossa ideia. Dentro das características do diaconato, o diácono precisa ser hospitaleiro, precisa saber receber pessoas. Às vezes nós pastores erramos em ordenar diáconos e diaconisas. Às vezes a pessoa começa a ser assídua nos cultos, nos trabalhos da igreja, e todos nós pastores erramos em ordenar pessoas. Eu quero até tirar esse peso da sua vida, porque Paulo errou demais. Ele não erra propositalmente, mas é só você ler as cartas. 2 Timóteo, o tanto de gente que deu errado e abandonou ele. Uma grande parte ali foi ele que ordenou. Tem pessoas que ele enviou para a missão que deu errado. Então, quando a pessoa se destaca no início,
ela desenvolve, ela cresce, ela está ali por um tempo, você entende que aquela pessoa está apta. Se ela regredir, o problema não é teu. Você fez sua parte, você investiu, você reconheceu, você ordenou. Ela não cumpriu com a ordenança. Isso é muito bom você, pastor, entender que às vezes você é cobrado por pecados e por negligências que não foi você que fez. Tá? Mas o que é importante? Em 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, é ver se a pessoa tem as qualificações. E aí nós vamos errar menos. Tá? Então a questão da família, a questão se ela não é viciada, a questão se ela recebe bem as pessoas, com um sorriso nos olhos. Você está ali recebendo uma pessoa, fulano, boa noite, tudo bem, como é teu nome? Se sinta à vontade, os banheiros ficam ali. Olha, se você quiser o contato do nosso pastor, no final eu passo. Se você quiser conversar com ele, eu indico você a ele. Se você precisar de uma visita, tá bom? Nós estamos aqui à disposição. O culto começa às 19h30, termina às 21 horas. E às 20 horas as crianças vão para a classinha. Se caso você quiser permitir a sua criança participar com as nossas crianças, os professores irão chamar ela. Tá bom? Agora, se você achar por bem ficar com ela no banco, tudo bem, tranquilo. Diálogo, comunicação. Então, a igreja saudável, ela é uma igreja de características cristãs, de fruto do Espírito. E hoje existe uma ausência de diáconos e diaconisas que desenvolve bem essa parte da hospitalidade, do receber as pessoas. Diácono e diaconisa não pode ser contendeiro. Né? Se você for uma pessoa que está lá para ver erro das pessoas, para enxergar o erro do pastor e não ajudar a solucionar, você não pode ser diácono. E aqui vai uma frase também, para que você analise bem. Enxergar os erros das pessoas e ficar denunciando as pessoas, sem ajudá-las a sair do seu erro, só faz de você um pouco mais fofoqueiro. Não ajuda em nada. Então o que acontece? A pessoa que é diácono, diaconisa, ela precisa ajudar o bom desenvolvimento da igreja. Ela precisa ser muito amigo de um pastor, da pastora. Se você tiver um diácono, uma diaconisa que joga contra o teu ministério, é melhor você tirar ele logo, porque ele vai causar problema. Então, existem princípios, tanto na questão de caráter, quanto na questão de conduta, e quanto na questão espiritual, para que a pessoa seja qualificada um diácono ou uma diaconisa. E isso é muito importante, nós sabemos. Por quê? Porque se a pessoa ela tem essas qualificações, o homem ele é marido de uma esposa só, ele não tem vícios, ele é hospitaleiro, ele não é contendeiro, a diaconisa também, ela tem uma família ajustada, ela vive corretamente, e ela traz isso para a igreja, isso ajuda demais. Então, é muito importante, antes de nós ordenarmos diáconos e diaconisas, nós como pastores, analisar se ela tem qualificações para isso. Porque às vezes a pessoa ela é dizimista, ela é ofertante, ela é assídua, ela trabalha bem, mas ela tem falhas no caráter, falhas na conduta, falhas na família, que vai impedir o bom andamento da obra de Deus. E nós temos que ser bem claros conosco mesmos, que tem pessoas que não dá para ir para o diaconato. Então essa é uma aula mais assim para que nós venhamos a saber as questões do diaconato no seu sentido das qualificações, para que a pessoa seja de fato um diácono e uma diaconisa bem-sucedida. Deus abençoe a todos, até a próxima aula.